Vamos orar. Senhor, estamos reunidos em vosso nome, rogando as vossas bênçãos, a vossa proteção, a proteção dos bons espíritos, nossos irmãos, nossos guias, e o nosso Dr. Bezerra de Menezes, patrono do Centro Espírita, a fim de que tudo corra na maior harmonia e possamos também sair daqui leves, levando na mente e no coração a mensagem de paz, de amor, de conhecimento espiritual. Abençoa, pois, a nossa reunião. E nós vamos ouvir hoje o nosso professor Guilherme Lebrão, filho desta casa desde pequeno, e é sempre uma alegria ter a família Lebrão entre nós. Que assim seja. Que abençoe Jesus, nosso irmão maior. Sou sempre muito grato a esta casa, e é sempre bom rever os amigos, né? Que faz tempo que a gente não tem a oportunidade de confraternizar. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero estar à altura da expectativa de todos aí. Lembrando de uma história que Divaldo contou, que aqueles viajores que cruzam a África em direção ao norte, ao Mediterrâneo, depois que atravessam o deserto do Saara, são surpreendidos por uma construção de formação muito peculiar, muito bonita, e que muito poucos, conseguem compreender. Mesmo hoje, quando olhamos as pirâmides, não entendemos todo o potencial, toda a capacidade que aquele povo antigo inseriu naqueles monumentos tão simbólicos, de propriedade tão importante. Mas, guardando os monumentos, uma figura muito interessante de uma esfinge, metade leão, metade homem. E guarda uma pergunta aos viajantes que ali se aproximam. E essa pergunta é: decifra-me ou te devoro? Quando eu vi o tema da palestra de hoje, claramente essa história me veio à mente, refletindo justamente sobre quem somos. E se vocês permitirem, vou ler algumas passagens de Emmanuel, porque Emmanuel é sempre muito profundo naquilo que ele diz. E não gostaria de perder essa oportunidade de ler as suas palavras para que a gente possa juntos refletir sobre elas. Então, o tema hoje é não crer. A primeira coisa que me veio à cabeça na hora que eu li essa frase foi a reflexão de Shakespeare. Crer ou não crer? Assim eu pensei. Ser ou não ser? Crer e ser, né? Dois verbos que estão intimamente ligados. Crer quem somos para ser quem somos, né? O crer tem a ver com a fé, com aquilo que estamos imbuídos lá dentro e dispostos a aceitar por verdade. Então a esfinge é justamente isso: decifra-me ou te devoro. Divaldo reflexiona em cima dela, dizendo que ela é metade homem, metade animal. Metade homem, ser. Metade animal, não ser. Que é justamente quem somos. Metade homem, metade animal.
Quanto mais o homem dominar o animal, mais seremos o ser angelical que buscamos. Mas quanto mais o animal dominar o homem, estaremos de volta à matéria, o não ser, a não residência do espírito, mas apenas a matéria. E aí, quando refletimos sobre o não ser, vem Emmanuel e nos diz: mas quem não crer, palavras de Jesus, será condenado. Aqueles que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Então vejam, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Aquele que não crê, ou seja, os piorzinhos, né? São os que ficam. Somos nós, que estamos aqui ainda hoje, permanecendo porque não cremos. Somos os rebeldes da evolução. Somos os trabalhadores da última hora, da última chance, da última oportunidade. Somos nós aqui, brigando pelas migalhas que a espiritualidade nos oferta para crescer. Estamos aqui crescendo desesperadamente no esforço, né? Eu lembro dos meus alunos, que, como Miguel disse, sou professor, e aí eles vêm conversar comigo na última hora, né? No último momento. O que vai cair na prova amanhã, professor? Né? Aí eu falo, vai cair tudo. Mas que tudo, professor? Que tudo? Falou, tudo que você aprendeu este ano, né? E é a última chance, né? É o passar ou não passar. É o crer ou não crer. É o ser ou não ser. Se cremos, estamos salvos. E é só uma questão de crer. O nosso mundo é uma crença nossa. Este mundo em que vivemos é feito por nós. É uma criação nossa, mental, material. Ah, mas quer dizer que a gente pode criar o que a gente quiser. A gente cria o que a gente quer. A gente sempre criou o que a gente quis. A nossa realidade de hoje é uma crença do passado nossa, manifestada no presente. Por isso, esta lição é importante, porque o nosso futuro é uma crença de hoje, que vai se manifestar no futuro. Se cremos, somos. É o verbo, é aquilo que Jesus disse, né? Crer, creia, e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, crer é muito mais do que viver. É ser, é realizar, é fazer aquilo que nos propusemos a fazer. Ah, então quer dizer que existe um destino? Não, não existe um maktub, né? Aquilo que estava escrito, não é isso. O que existe é aquilo que nos comprometemos lá com a espiritualidade, lá com os espíritos superiores, aqueles que regem ou conduzem a nossa vida para o nosso melhor. E nós nos comprometemos, todos nós, de alguma forma, nos comprometemos. E aqui estamos realizando, concretizando, crendo naquilo quem somos. Continuando aqui, Emmanuel nos diz: os que alçam o coração para a vida, mais altas estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta. Distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa da ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Recentemente eu vi uma reflexão muito interessante, que ele dizia o seguinte, que liberdade não é poder fazer tudo o que queremos, por mais absurdo que seja. Liberdade é fazer o que precisa ser feito. Porque o indivíduo que entende a necessidade, que entende o objetivo da vida, faz o que deve ser feito. E ele é responsável pelo que faz. É ser um ser ciente, ele sabe o que está fazendo.
esse indivíduo tem mais poder, tem mais liberdade, porque tem mais responsabilidade. É a compreensão da necessidade do universo. E aí nós podemos ser quem nós quisermos. Ah, mas e se a gente não puder ser? Mas a gente pode. Né? O poder advém da consciência, não advém da briga, da luta, da conquista. Né? É interessante uma frase que eu ouço muito, né? Poder não se recebe, poder se conquista. E o indivíduo interpreta isso como uma guerra, como algo a ser tomado, né? Como algo a ser retirado dos outros. E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é algo que se conquista olhando para dentro. É o crer em si mesmo, é o entender as suas necessidades, quem somos, o que queremos, o que almejamos. E na medida em que nos dominamos, podemos ser mais responsáveis por outras coisas. Temos mais poder. Os espíritos dizem que um espírito tem o poder de uma estrela. Você imagina? Uma estrela, né? A gente imagina o nosso Sol aí, quantos bilhões de graus. E o espírito pode fazer tudo isso? Pode controlar uma estrela, ter o poder de uma estrela? Sim, a gente sabe. Jesus criou a Terra. Foi uma manifestação da vontade dele. Ele criou um planeta. Ele pode muito bem criar uma estrela. Ele tem poder de uma estrela. Ah, mas a gente não é Jesus. Mas como ele disse, nós podemos ser. E imagina que a gente não usa nada desse poder. A gente fica chorando, porque às vezes não tem uma coisa material. Fica brigando porque não conseguiu conquistar determinadas coisas. E a gente tem um poder infinito dentro de nós, porque não crê. É só um problema de estado de espírito, é só um problema de interpretação da lei, é só um problema de entendimento da realidade em que vivemos, pois vivemos numa realidade que supera essa materialidade. As pessoas que vivem só pela matéria, como diz Jesus aqui, né? Destinadas à escura voragem da morte. Vai morrer. Então, o cara que crê na matéria, ele só vê a morte pela frente. Os materialistas, o Kardec dizia o seguinte: se você só crê na matéria, faz muito bem essas pessoas que usufruem tudo da vida, né? Que vivem ao máximo as suas sensações, os seus prazeres, porque eles só acreditam nessa vida. Porque a morte vai tomar-lhes, em algum momento, esse prazer. Então eles vão usufruir o máximo que eles puderem. Eles fazem muito bem. Kardec disse isso. Agora nós, que somos detentores do conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Que sabemos que existe uma vida além da vida, que somos espíritos imortais, que nós somos eternos. Nossa, nós não podemos fazer isso de jeito nenhum. Não dá mais para ser uma pessoa materialista. Não dá mais para viver só de prazeres. Não dá mais para viver só de coisas. Não dá mais para brigar com alguém e não pedir perdão. Não se reconciliar. Não dá mais. Nós já nos damos de estado de consciência diferente. Somos outro ser. Um ser que age, não um ser que reage. Nós conquistamos algo, a gente às vezes não percebe. Né? A gente está frequentando o centro lá há mais de um ano e nada mudou. Mudou. Tudo mudou. Né? Se você vem aqui toda semana, se você ouve as palestras, se você participa das atividades, se você estuda, se você lê o Evangelho, tudo mudou. Mudou o fato de crermos na existência de uma vida futura ou de uma vida pregressa. Mudou o fato de podermos influenciar as pessoas pelo nosso pensamento, né? Tanto do ponto de vista bom quanto do ponto de vista ruim. Mudou tudo isso. Nós já nos transformamos, só nós não percebemos. Eventualmente a gente encontra alguém que não vemos há muito tempo, aí a pessoa olha e fala assim: nossa, Guilherme, você está bem, né? Você está mais velho, mas você está bem.
Então somos nós crescendo, somos nós amadurecendo, somos nós descobrindo a oportunidade que existe além dessa vida. Deixa eu continuar aqui no Emmanuel. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. É aquilo que eu acabei de falar do Kardec. Ele só vê a morte. Então, que o prazer seja a oportunidade, né? Que ele aproveite tudo que é na terra, a riqueza, os bens, né? A comida, a bebida, tudo, porque ele vai morrer. Ele só vê a morte. É o indivíduo que só pensa na morte. Interessante, né? Afirmou Jesus que eles encontram-se condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê? Por quê? A justiça de Deus julga-se a misericórdia e o inferno sem fim é a imagem dogmática. Então Jesus fala assim, eles estão condenados. Condenados pelo próprio pensamento, pelo próprio sentimento. Eu me lembro de uma passagem de Jesus muito boa para esclarecer este evento. Dizem que Jesus estava pregando, e aí aproxima-se um jovem e puxa Jesus e fala assim, Jesus. E ele vira e olha o jovem, é um jovem forte, belo. Aí Jesus fala para ele, pois não. E ele fala assim, mestre, eu gostaria de segui-lo. Jesus, na sua profunda visão de pai, de mestre, de pastor, de espírito superior, olha na sua alma e responde, deixa tudo o que tens e segue-me agora. Agora, larga tudo o que tens. E o jovem hesitante fala assim, eu não posso, aos meus pais, a minha esposa, amanhã eu tenho uma corrida de bigas maravilhosa. Eu comprei cavalos árabes e vou ganhar dos romanos, vai ser uma competição lá no Coliseu ali, vai ser maravilhoso, eu vou ganhar, está tudo pronto. Assim que eu terminar a corrida, eu venho aqui e te sigo. Ele fala assim, não. Segues-me agora, ou só muito mais tarde poderá voltar-se junto a mim. E o jovem fica abalado, hesitante, e Jesus se afasta. O interessante é que Jesus se afasta, porque ele permite que cada um de nós faça as próprias escolhas, seja para o bem, seja para o mal. Ele respeita as nossas decisões, porque nós temos que crescer pela decisão nossa. Não adianta, não, né? Eu queria que meu filho fizesse tal coisa, eu queria que a minha mãe fizesse tal coisa, eu queria que meu irmão fizesse, que a minha esposa, que meu marido, não importa. Não. A gente está aqui para diminuir o sofrimento dos nossos amados, mas nós não vamos tomar as decisões por eles. Ou que a gente pode amenizar a dor quando eles pedirem, quando eles ligarem, pai, mãe, filho, a gente fala, calma, eu vou aí, a gente conversa, mas a gente não vai poder resolver os problemas de cada um deles, porque cabe a cada um. E Jesus se volta e continua o seu caminho. E o jovem hesitante retorna à sua casa preparando-se para a competição do dia seguinte. E lá na competição, naquele instante, o que acontece? Eles se preparam lá, está todo mundo ali naquele coliseu, naquela pista de bigas, né? E aí, os cavalos árabes, os romanos, né? Todos dão a partida e saem correndo em disparada. E na primeira curva, o cavalo, acontece alguma coisa. O cavalo tropeça, a biga se rompe e ele cai e é atropelado por milhares de patas, espedaçando o seu corpo. E ele lembra-se de Jesus. Segue-me agora. Deixa tudo que tens e segue-me agora. Mas já era tarde. Já estava consumada toda a realização,
toda escolha tem uma consequência. É a lei da ação e reação. Né? É o crer. Quanto ele acreditou em Jesus? Muito pouco. Ele acreditava nos cavalos, nas bigas, nos romanos, nas coisas. Então, nós somos assim. Né? Quantas vezes Jesus não fala, larga tudo, vem e me segue? Ah, Jesus está querendo que eu abandone tudo? Que eu largue tudo? Não. Ele está querendo te poupar do sofrimento. Quantas vezes a vida nos chama, né? A gente fala assim, ó, existe um caminho árduo e um caminho largo e fácil, né? Aí as pessoas falam assim, o largo e fácil, né? Deve ser largo, assim, bonito, com árvores frondosas, né? Com uma pista boa. E o caminho árduo deve ser cheio de pedra. Não, ele não é isso. O caminho árduo, às vezes, é um caminho inconveniente. É um caminho que incomoda a gente. Mas ele não é árduo, mas ele incomoda. É que nem aprender. Aprender dói. Estudar dói. Fazer lição dói. Eu estou falando isso porque eu sou professor. Eu vejo a dor dos meus alunos, depois de uma aula de 2 horas lá. Eles falam, professor, minha cabeça está doendo. Né? Eu falo assim, é porque você criou mais ligações neurais. Então está expandindo o seu cérebro. Diferente de quando você vai lá nas festas e toma chopp, né? Que você queima um monte de ligação sináptica ali, você queima tudo. Agora não, agora você está aumentando o número de ligações. Você está multiplicando, compensando o chopp da semana passada. Não, professor, não, mas ele prefere a dor do chopp do que a dor da aula. Porque aprender dói. Dói você ter ciência da sua incompetência. É difícil a gente descobrir que a gente é ruim, que a gente não é nada, né? Que a gente não sabe nada, não entende nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente é ignorante, né? Aí você vai falar assim, então é bom a ignorância. Eu era feliz quando eu era ignorante, né? Então a ignorância é a felicidade? Se a gente for olhar assim na rua, vocês veem um monte de gente feliz? Se a gente for olhar na comunidade, a gente vê um monte de gente feliz? Não. É ilusão. A ignorância não traz felicidade. É só a crença em si mesmo e o poder dessa transformação que traz a plenitude da vida. É a crença, é o crer. Não vamos ser descrédulos, não vamos ser os rebeldes da última hora, vamos ser os crentes, os trabalhadores, aqueles que assumem o caminho árduo do aprendizado, aqueles que têm dor de cabeça porque leu o livro, né? E a consciência chamou, falando assim, meu Deus, olha o que você está fazendo. Essa é a dor do crescimento, essa é a questão, a reflexão. Afirmou Jesus que se eles encontram condenados, novamente, condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é a imagem dogmática. A gente tem que parar de pensar condenado, né? O condenado nosso aí é aquele que vai para a masmorra e vai perecer a vida interna na masmorra, né? A vida toda, a vida eterna na masmorra. Não é isso. O inferno de Dante era só uma visão, né? Ele, de fato, viajou aos umbrais da terra, né? E lá ele teve várias experiências importantes. E ele traduziu isso na sua maneira de ver, associando aquilo que ele conhecia na perspectiva do que ele viu. Então ele criou lá o inferno que a gente admite até hoje. Mas a lei de Deus não é a lei do inferno, não é a lei do sofrimento eterno. A gente sabe que a justiça divina é muito mais do que isso, né? Ela tem a função de ensinar.
Eu, como professor, a gente já estudou estatisticamente o comportamento das pessoas. Aprende a neurobiologia, atende pedagogia, forma de psicologia, psicologicamente ajudar as pessoas a entender e aprender. A gente sabe, por exemplo, que um estímulo é muito mais efetivo do que uma punição. Tá? Então, de chegar para o aluno e falar assim, você é burro, é terrível. Você vai calcar nele um complexo de inferioridade imenso. É muito melhor você falar assim para ele, olha, não foi aquilo que eu esperava, mas, puxa, você já conquistou um degrau. Porque a pessoa se sente motivada, a gente sabe que isso funciona. E, no entanto, ainda existem, né, posturas contra essa forma de agir. Isso já é um estudo conhecido há muito tempo. Porque, afinal, né, os alunos têm o seu tempo, assim como nós temos o nosso tempo. Somos alunos dessa escola da vida, né? E essa nossa vida é como se fosse um ano escolar. Estamos lá e até o final deste ano vamos fazer todas as provas. Se a gente não passar, repete. Só isso. Mais uma vida para repetir, né? Repetindo as mesmas coisas. Vou repetir, tem que fazer tudo de novo. Tem que nascer de novo, tem que crescer de novo, tem que babar de novo, né? Tem que fazer tudo de novo. Então, assim, este é o aprendizado divino. É duro, não é fácil, mas não é inferno, não é fogo eterno, não é dor excruciante, você fervendo em óleo, não é nada disso. É repetir. É ter que enfrentar novamente os mesmos dilemas, os mesmos desafios, os mesmos problemas. A crença é a lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação, da dúvida, jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, nada entende além da noite do pântano, que se condena à liberação, à deliberação própria. É muito interessante essa última frase que Emmanuel fala, me remete àquela história da caverna, né? Que ele conta o seguinte, eu não me lembro agora qual é o filósofo que falou isso, né? Alguém lembra aí? Platão, a história da caverna de Platão. Que alguns moradores moravam numa caverna e eles tinham medo de sair. A única coisa que eles viam eram as sombras das pessoas que estavam lá fora. Então, toda a ideia de externo que eles tinham, de paraíso, de qualquer coisa que estivesse lá fora, era a manifestação da sombra dessas pessoas. Se era uma festa, se era uma luta, era só a sombra que eles viam. Isso é o que somos. Moramos numa caverna que é a nossa encarnação. E o que vemos são só sombras dos espíritos. Mas Jesus foi benevolente. E ele veio e nos trouxe um relato do que há lá fora. Do que há lá além desta vida. O paraíso, a alegria, a paz, a eternidade. Mas ficamos aqui com medo, né? Vivendo na caverna com base naquilo que a gente vê. Porque assim, se eu vejo, eu creio. Se eu vejo sombra, eu creio em sombra. Agora, não vou crer num texto, né, de espírito que veio nos ajudar. Eu sei que é difícil. Mas o texto não está sozinho. Ele está baseado em fatos. Se você ler, você vê que ele faz sentido na nossa realidade. Ele baseia muitos dos fenômenos, das coisas que acontecem na nossa vida e responde muitas perguntas que fazemos todos os dias. Então, para crer, é muito mais fácil do que ficar olhando só as sombras. Nós temos muito mais material. Além do depoimento, além da manifestação dos grandes espíritos, além dos nossos heróis, dos nossos ídolos, dos nossos santos, nós temos tudo à nossa mão, né? Tudo à nossa disposição. Eu me lembro
daquela morte do Senhor e do mendigo lá, né? E aí o mendigo passa direto e entra aos céus. E aquela pessoa rica, né, não pode passar, porque explicam a ele fez muito mais, foi mais humilde, foi mais abnegado. E quanto a você que tinha tudo, não pôde nem dividir o que tinha, ficou amealhando coisas. Então ele pediu, falou assim: deixa eu avisar, né, aos meus amigos, aos meus filhos, que é assim agora no planeta. E aquele que estava ali recebendo ele falou assim: não, eles têm os profetas, ele tem os santos, ele já foi avisado, todos nós fomos avisados, já sabemos o que tem lá depois de nós. Ah, mas eu não acredito. É um problema seu, né? A gente não pode fazer nada, né? Então, crer ou não crer. E aí nós voltamos a Shakespeare, que me inspirou bastante, né? Em Hamlet, ele tem justamente essa pergunta: crer ou não crer? Ser ou não ser? Por quê? Hamlet fica desanimado, né? Ele fica desapontado com a vileza das pessoas, do pai, da família, do rei, de todos que habitam ali à sua volta. Ele fica desanimado. Ele fala assim: então, eu sou bom ou não sou bom? Eu sou ou não sou? Somos nós, né? Não acreditando que existe. A gente vê as coisas na televisão várias vezes, a maldade continua crescendo, aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas oportunistas só se dão bem, e a gente aqui tentando fazer o melhor só, né, sofre, só padece, só tem que bancar às vezes a oportunidade de outros que não têm a capacidade nenhuma para gerir, né, com responsabilidade aquilo que eles têm na mão. Então a gente fica indignado. Quer dizer que eu sou bom ou devo ser bom? Esta é a dúvida do caminho largo e do caminho estreito. Esta é a dúvida. É isso que é difícil passar. Passar sendo bom, mesmo que a gente veja outros aproveitando naquele caminho. Olha aqui o meu caminho, tem uma estrada de 4 pistas, olha, né? Estou pegando o seu dinheiro, mas estou andando no carrão. E a gente aqui, nesse estradinho aqui, né, caminhando simplesmente dentro daquilo que a gente acredita. Isso é crer. Isso é acreditar que existe um mundo melhor, que o mundo é justo, que o mundo é verdadeiro. E aí, no Shakespeare, ele fala assim, olha que interessante: nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. É aquilo que eu acabei de falar. A gente, crendo, a gente faz a nossa realidade. A gente concretiza aquilo que a gente pensou. Então, se pensamos no pior, vamos concretizar o pior. Se pensamos no melhor, vamos concretizar o melhor. Ontem mesmo nós conversávamos com um grupo de amigos, e aí veio esse negócio: mas será que não é o obsessor que fica sempre com a gente? Será que não é o obsessor que faz a gente pensar bobagem? É verdade, é o obsessor, é verdade. O obsessor faz a gente pensar bobagem. Então, como é que a gente vai fazer se tem obsessor pra caramba, né? A gente já sabe, o obsessor não paga imposto. Então ele fica o dia inteiro lá na nossa orelha, né? Não tem o que fazer, não paga conta de luz, não tem boleto, né? Não. Aí ele fica lá, fica o dia inteiro infernizando a nossa vida. E o que a gente vai fazer? Vai convencer o cara, vai fazer ele melhorar, vai fazer ele mudar de... mas pelo amor de Deus, quer dizer que eu vou ter que fazer isso a vida inteira? É esse o trabalho. Né? A gente vem aqui no centro e fala assim: eu vou dizer para vocês, o dia que eu durmo melhor é o dia que eu vou lá no meu trabalho, vou no centro. É o dia da minha palestra, é o dia do meu trabalho, é o dia da nossa reunião mediúnica, é o dia que eu durmo melhor. E depois que quer dizer que eu
chego lá, eu deixo todos os meus companheiros lá. Entendeu? Eles são ajudados. E aí? E aí eu volto para casa para pegar os outros. É isso aí. Não se iludam. É um trabalho contínuo. É que nem pegar água, luz, imposto. É isso aí. É pegar o obsessor, levar para casa. Pegar a pessoa perdida, levar para casa. É isso aí. Todo dia. A gente faz isso já. Já faz isso. Né? Só que a gente não tomou consciência ainda. Tem que continuar o trabalho. Tem que deixar o trabalho seguir à frente. E aí? Eu me lembro de uma vez que nós estávamos na mediúnica aqui, né? E o obsessor falou assim, olha, eu me sensibilizei por vocês, né? E eu vou sair lá da casa de vocês. Me convidaram para permanecer aqui na casa, né? E eu vou ficar. Já faz 10 anos que eu estou lá. E eu me acostumei com vocês. Acabei fazendo prece junto com vocês, vim no centro com vocês. E agora o pessoal vai me ajudar. Só que eles vão botar outro. Eu falei, fazer o quê? Né? Então, o indivíduo ficou nos atormentando 10 anos. Né? E aí ele foi. Todos vocês, todos nós temos um. Né? 10, 20, 30. O Divaldo não tinha um que ficou 30. Não vamos nos iludir. Mas vamos tomar uma atitude profilática. Vamos nos prevenir. Vamos tomar uma vacina. Qual é a nossa vacina? Vamos crer. Vem aquele pensamento ruim, vamos mudar. Vamos sonhar com o bem. Vem aquele pensamento triste, mas está tudo ruim. Não está tudo ruim. Está tudo bom. Está tudo dentro do programa. Mas Deus, será que quer isso? Deus está sabendo. Fica tranquilo. Deus tem noção do que nós estamos passando, da nossa dificuldade, conhece cada um de nós, sabe o nosso endereço e ajuda quando a gente pede. Vamos crer que o melhor vai acontecer para nós. E o que é melhor? Eu sempre tenho medo disso. Falo assim, será que o melhor que eu quero é o melhor que Deus programou para mim? Por mais que a gente hesite, por mais que a gente tenha dúvida, é o melhor. Vamos crer, vamos deixar, entregar os nossos sonhos na mão de Deus. Mas a gente não tem controle de nada? A gente tem controle de tudo. A gente é que faz a nossa realidade. Qual é a lição de hoje? Vamos crer. Crer em Deus. Crer na nossa competência, crer em nós mesmos, porque somos capazes disto e muito mais. Foi o que Jesus nos disse. Foi o que Jesus sempre falou. Quando esteve aqui, há 2000 anos atrás, e como dizem os estudiosos aí, como o Espírito da Verdade inspirando Kardec. Ele volta para reforçar a mesma entoada. Vamos crer. Crer, a crença num futuro melhor, no amor, na paz, na alegria, na busca da verdade, que vai nos libertar. Busca a verdade e ela te libertará. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado. Então, vamos à nossa prece de hoje, deixando de lado um pouquinho dos nossos problemas materiais, das nossas dúvidas, das nossas ansiedades. Hoje estamos aqui por nós mesmos, para que a nossa consciência liberta, para que a nossa consciência inspirada pelo momento, pela nossa luz, para que o nosso espírito possa interagir com os nossos mentores, recebendo a inspiração, recebendo a intuição, recebendo todos os fluidos benéficos de amor, paz e esperança. E que a tua luz, Jesus, possa nos influenciar e nos abrir os caminhos que devemos perpetrar diante das nossas oportunidades que aparecem à nossa frente todos os dias. Te agradecemos as bênçãos recebidas
o apoio, a crença em todos nós, a luz que ilumina nossa família, nosso lar, nossos irmãos queridos, nossos colegas de ideal, nossos amigos do trabalho, nossos parentes amados. Ilumina-nos, Senhor. Inspira os nossos corações. Acerena o nosso espírito para que sigamos adiante com alegria e esperança nos nossos corações e tranquilidade de sabermos que estamos cumprindo com o nosso dever. Porque temos isto para conosco, de que realizaremos o máximo possível diante dessas oportunidades. Não importa se estejamos aqui um pouco a mais, um pouco a menos, mas que possamos fazer tudo quanto for possível para que a tua luz, além de iluminar os nossos corações, ilumine aqueles que estão à nossa volta, constituindo o nosso jardim de bênçãos, aos quais o nosso amor pode depositar a sua esperança. Com a tua luz, com a tua paz, agradecemos essa oportunidade e rogamos as bênçãos para esta semana que se inicia, para o ano novo que se aproxima. Que assim seja.